E uma questão que pouca gente se pergunta é: tem como perder dinheiro com a renda fixa? Claro que tem, e eu vou trazer aqui um exemplo disso. Já o Banco do Brasil está na contramão do mercado dos grandes bancos. E por falar de datas importantes, vou trazer data de pagamento de dividendos da Celesc e também da B3, mas com um tópico a mais, que é justamente entender como que a renda fixa pode ajudar a B3 a pagar mais dividendos. E outra data muito importante é porque a Vale acabou de antecipar a posse do seu novo presidente, que é o senhor Gustavo Pimenta. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria a respeito do Banco do Brasil. Afinal de contas, ela já traz aqui que o Banco do Brasil está na contramão dos seus pares, que são seus principais concorrentes, ou seja, os grandes bancos do nosso mercado. E isso está acontecendo porque o Banco do Brasil inovando novamente. Enquanto a maioria dos bancos tidos tradicionais estão diminuindo o número de agências, o Banco do Brasil está expandindo a sua rede de agências físicas, sendo que nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil abriu 14 novas agências, enquanto instituições como o Itaú, o Bradesco e o Santander fecharam centenas de unidades. A matéria ainda explica que a estratégia do Banco do Brasil está ancorada no conceito FIDigital, que busca integrar a experiência física e digital para personalizar o atendimento ao cliente, e das novas agências abertas, apenas uma segue no modelo tradicional. As demais são focadas no formato digital especializado para atender melhor o cliente. Ou seja, isso acaba refletindo uma abordagem mais moderna e segmentada também, voltada ao agronegócio e grandes empresas. E o que podemos esperar disso? Bem, provavelmente um aumento significativo na carteira de crédito do Banco do Brasil nos próximos trimestres. Afinal, as pessoas gostam de ter esse relacionamento humano para tirar suas dúvidas e pedir por ajuda. E não seria muito diferente com empresas também, que passam por dificuldades ou precisam discutir a respeito de financiamentos e empréstimos para alavancar os seus negócios. E o próprio Banco do Brasil comentou, abre aspas, entendemos que o modelo da agência atual tem um perfil especializado para cada segmento e perfil de cliente, trazendo proximidade, relevância e resolutividade para o relacionamento. E isso é coerente com a nossa estratégia de cada vez mais hiperpersonalizar o atendimento e o relacionamento com o cliente. E é claro, quem investe no Banco do Brasil precisa entender isso aqui não apenas com olhos de consumidor, ou seja, aquele que vai consumir os serviços e produtos do Banco do Brasil, mas também com os olhos de acionista mesmo, ou seja, qualquer atendimento humano é caro e, obviamente, pouco escalável. Então, se tem muito atendimento humano, significa que o custo com recursos humanos do Banco do Brasil tende a aumentar. Depende como que o banco está fazendo isso para diminuir o seu custo de aquisição de novos créditos, que é basicamente quanto custa para o Banco do Brasil aumentar a sua carteira de crédito para assim também ter o spread bancário e conseguir ter mais lucros. Essa é uma métrica que eu sempre trago no Fique Preparado, inclusive, para facilitar o entendimento da nossa comunidade em entender quais são as dificuldades do banco e como ele ganha dinheiro também. Mas para você ter uma ideia, por que a matéria está trazendo na contramão dos pares, notem que o Banco do Brasil, entre esses 4 grandes bancos, ou seja, Itaú, Bradesco e Santander também, o Banco do Brasil foi o único que abriu 6 agências no primeiro semestre deste ano. O Itaú encolheu 142 agências, o Bradesco 185 e o Santander 170. Isso é ruim para esses bancos? Não necessariamente. E isso é bom para o Banco do Brasil? Também não necessariamente. É como eu expliquei, o atendimento personalizado, humanizado, humano é caro. Então, enxugar o número de agências pode ser visto como uma boa solução dependendo do modelo de negócio e da estratégia de como capturar mais dinheiro do mercado e ampliar a carteira de crédito com os clientes. No caso do Banco do Brasil, ele está apostando justamente nessa capilaridade, na qual ele já está em todo o território brasileiro praticamente. Como eu tenho explicado aqui no Fique Preparado, o Banco do Brasil tem focado muito no agronegócio, ou seja, o segmento rural, inclusive para a BB Seguridade, que por sua vez tem o balcão do Banco do Brasil, usufrui muito disso. Então, o Banco do Brasil consegue ganhar 2 vezes, tanto com a sua seguradora, quanto também com as suas operações bancárias, ou seja, serviços e produtos bancários, o que pode significar uma estratégia adequada para o Banco do Brasil, o que não necessariamente precisamos ver com maus olhos essa redução do número de agências do Itaú, do Santander e do Bradesco também. O que é um fato é que o Banco do Brasil continua tendo a maior rede de agências do país, com 3.998 agências, contra o Itaú com 2.464 agências. E aqui eu vou fazer um parênteses, lembrando que o Itaú é o maior banco do Brasil, não apenas o maior banco privado, tanto em carteira de crédito quanto também no seu valor de mercado.
E notem que o Banco do Brasil está tendo uma quantidade imensa a mais do que o Banco Itaú, que é justamente o banco que aparece com a menor quantidade de agências dessa lista aqui. E é por isso que eu chamo a atenção para entender as empresas, como elas ganham dinheiro e as estratégias delas. Apenas essa última explicação que eu trouxe para vocês já dá para compreender que as estratégias utilizadas pelo Banco do Brasil e pelo Itaú são distintas. Tanto é que o Itaú tem o reinado dos bancos no Brasil. Depois tem o Bradesco com 2.510 agências, e então o Santander com 2.507 agências. O Bradesco, inclusive, é considerado como o banco que mais enxugou agências no primeiro semestre deste ano, justamente por vir implementando um plano estratégico com o intuito de recuperar a sua rentabilidade. Lembrando que o Bradesco está num momento diferente. Tanto ele quanto o Santander foram as maiores vítimas do maior calote que aconteceu no Brasil, que foi da Americanas. Então, os dois bancos estão em um momento de recuperação do seu crédito, ou seja, da qualidade do seu crédito e também, obviamente, da sua rentabilidade, melhorando o ROI para alcançar os patamares anteriores. E o plano passa pela intensificação do atendimento digital para reduzir custos, sobretudo no varejo. Contudo, também prevê o reforço do atendimento de segmentos mais rentáveis, como o de alta renda e o de pequenas e médias empresas. De acordo com o próprio banco, abre aspas, fechamos agências tradicionais e ativamos ainda mais os nossos canais digitais e os correspondentes bancários do Bradesco Expresso. Fecha aspas. Já o Santander foi o líder nos últimos 12 meses em fechar agências. Foram 380 postos ao todo. E ao apresentar os resultados trimestrais, ou seja, do último trimestre, do segundo trimestre do ano de 2024, o banco diz que tem fortalecido os canais de autoatendimento, com constante evolução no digital, adicionando jornadas mais simples e maior interação no chatbot, avanços no atendimento remoto, com o uso de tecnologia e maior participação do chat humano. Além disso, o banco também avança com um novo modelo comercial de lojas que cada vez mais atua como um canal de conveniência e parte de uma oferta multicanal completa. Já o Itaú tem a menor rede de agências dos 4 bancos que eu mencionei, sendo que ele fechou 175 agências em um ano, ficando com os 2.464 pontos de atendimento. No balanço do segundo trimestre do ano de 2024, o banco declarou, abre aspas, avaliamos de uma maneira muito próxima o desempenho das nossas agências, verificando o fluxo de clientes e a geração de novos negócios, bem como a capacidade de reter e manter nossos clientes ativos, satisfeitos e se relacionando com o banco. Dessa forma, tivemos redução anual de 6,6% das agências físicas no Brasil. Enquanto eu avalio a situação atual do Banco do Brasil, vai deixando aí nos comentários o que você acha desse cenário que eu acabei de trazer a respeito das agências. Como que vocês acham que isso impacta diretamente ou indiretamente no banco e como vocês veem a abordagem desses bancos a respeito das agências físicas. Atualmente, as ações BBAS3, nessa cotação dos R$ 27,50, estão valorizando muitíssimo, 26,78% nos últimos 12 meses. O PL é muito descontado, de apenas 4,87, ou seja, em condições em que o valor de mercado não se alterasse e nem mesmo os lucros do banco, ele conseguiria pagar todo o valor de mercado dele em menos de 5 anos. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma determinada empresa. E o PVP não deixa dúvida nenhuma. O Banco do Brasil está 12% mais barato do que o seu valor patrimonial e pagando um dividend yield impressionante de 9,10%, mesmo com toda essa valorização. E eu estou trazendo aqui nosso primeiro fechamento dos estudos compartilhados lá no nosso grupo VIP, tanto para ações quanto opções. E é claro, quem assinou o grupo Plus tem acesso aos dois conteúdos e quem assinou o grupo Premium ainda por cima leva as lives com várias explicações, além de treinamentos e muito mais eu tenho trazido além dos estudos que eu havia me comprometido em compartilhar com a nossa comunidade lá no grupo VIP. E notem só, temos aqui 9 estudos que foram compartilhados e observe que interessante, esses aqui são todos que foram encerrados. Tem, é claro, aqueles que estão em andamento, e a nossa comunidade está aproveitando, claro, mas esses aqui foram os encerrados com menos de 20 dias. E um caso que eu gostaria de chamar a atenção, muita gente vai pensar que é por conta do maior percentual, que é justamente da Uzi Minas, que tinha um risco, ou seja, um potencial de ganho em cima dessa operação de 3,57% até 5,10%. O que eu e meu time compartilhamos que estamos fazendo. Encerrando quando o alvo chega a 50% do prêmio. Então, imagine que quem fez essa operação junto com a gente, conseguiu tirar entre 11 e 15 centavos em cima da operação, e ainda por cima com um risco baixíssimo de R$ 5,82. Mas notem só as datas.
O estudo foi compartilhado, ou seja, o que seria teoricamente um gatilho, caso algum membro da comunidade considerasse relevante esse estudo aqui, no dia 4/9. E o encerramento dessa oportunidade divulgada que nós estamos fazendo foi no dia 19/9. E aqui que vem a parte interessante, que é justamente aquilo que eu expliquei. As pessoas podem achar que é por conta de uma grande rentabilidade, e é claro, isso é muito bom, mas nem foi por isso. Observem só, que no dia 4, ou seja, esse dia aqui do gráfico, nem foi o melhor dia. Notem que as cotações voltaram a cair e foram testar o suporte que eu já tinha trazido para a nossa comunidade dos R$ 5,75. E esse suporte aqui eu já tinha trazido aqui no canal mesmo, ou seja, conteúdo aberto e gratuito para todo mundo. Ou seja, o mercado foi contra a nossa operação em alguns dias, o que prova que não tem bola de cristal, não tem como saber o que o mercado está fazendo. Como eu sempre explico, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O que é possível fazer é estudar as empresas para então avaliar o cenário mais possível. E o que tivemos aqui foi justamente a sustentação do suporte, então o mercado voltou a aquecer. E nós encerramos essa operação no dia 19 de setembro, que foi justamente nesse candle aqui, aproveitando inclusive a máxima desse período que aconteceu nas cotações da Usiminas com Usim 5, chegando assim como lançador na metade do valor. Ou seja, no pior cenário, essa operação rendeu 11 centavos por ação, vezes 1.000, o que essa pessoa teria tirado? R$ 110. E se tivesse operado com 10.000 ações Usim 5, ou seja, multiplicando isso aqui por 10.000, então essa mesma pessoa teria tirado R$ 1.100 apenas com esta operação e apenas com o pior cenário, porque o melhor cenário seria de 15 centavos. Claro, isso iria demandar que a pessoa tivesse uma garantia de R$ 58.200, porque se dividir isso aqui por 10.000, vamos ter exatamente o valor do strike. E é por isso que eu recomendo que antes de assinar o grupo VIP ou o grupo Premium, vindo aqui no site lp.ativovirtual.com.br e clicar nesse ícone, ou então direto /grupo VIP, as pessoas façam este teste aqui, porque entre as perguntas desse teste tem também o valor que eu recomendo para vocês, é claro, isso é individual, mas o valor que eu recomendo para nossa comunidade que se precisa ter para começar a tirar dinheiro mesmo pagando os valores dos grupos. Então, se dividirmos isso aqui por 2, ou seja, uma pessoa com de 20 a 29 mil reais de patrimônio na Bolsa de Valores, com apenas uma operação, daquelas 9 operações que fizemos, já conseguiria pagar até mesmo o grupo Premium. E algo que as pessoas às vezes comentam de uma maneira muito equivocada, sem entender como isso funciona, dizendo que em renda fixa é impossível perder dinheiro. Ou seja, eu invisto na renda fixa, não invisto em ações, porque eu não quero correr riscos. Bem, se essa for uma afirmação que você já fez, repense, porque está errada. Porque eu vou trazer esse exemplo do Tesouro Direto, que caiu 6% em apenas 2 dias. E por que isso aconteceu? Bem, como a maioria ficou sabendo, tivemos reajuste da taxa Selic. Mas o fato é que com o aumento da taxa Selic, ou seja, uma vertente altista, deixa o mercado de renda fixa muito volátil, porque nesse ano tivemos redução de taxa Selic e já tivemos aumento da taxa Selic e também manutenção da taxa Selic. E isso provoca um alvoroço a respeito das taxas dos títulos públicos, especialmente aqueles que estão orientados à inflação, porque quem investe nesses títulos tenta prever o futuro, se fazendo a pergunta: qual será a inflação no vencimento do título, ou pelo menos a tendência da inflação, se vai aumentar ou se vai diminuir. E a matéria traz exatamente isso. As taxas dos títulos públicos negociados pelo Tesouro Direto aceleravam cada vez mais na sexta-feira, dia 20, tornando bem atrativo os novos aportes de investimento na renda fixa do governo brasileiro, o que é ótimo para quem não tinha o Tesouro Direto IPCA+, por exemplo. Por outro lado, essa disparada de taxas esconde o efeito perverso aos investidores já posicionados no Tesouro Direto, que é o que eu estou explicando, que é a famosa marcação ao mercado. Afinal, se você comprou um título de Tesouro IPCA+, 2065, por exemplo, negociando a R$10, o que não é o caso, é apenas hipotético, um exemplo que eu estou dando, e você ficou feliz com essa taxa, então, muito bem. À medida que o tempo for passando, esses R$10 vão ter incrementos de acordo com a taxa que você combinou. Ou seja, vou dar outro exemplo hipotético. O título custava R$10, mas você combinou que a taxa de atualização desse título seria IPCA mais 5%. Supondo que o IPCA foi 4%, então você teria uma atualização desses R$10, que foi o título que você adquiriu, de 9% ao ano. Porém, com essas oscilações que estão acontecendo com o mercado, imagine que no mês seguinte, o título que você comprou por R$10 e que está valendo uma pequena fração acima de R$10, agora não vale mais esses R$10,10, por exemplo. Agora o valor desse título que está sendo vendido no mercado custa R$11. Por quê? A taxa de atualização desse título foi modificada para, por exemplo, IPCA mais 6%.
Então, com a expectativa do mercado de IPCA de repente mais elevado e com uma taxa fixa maior do que aquela que você contratou, o valor presente, o valor futuro desse título já começa a ser impactado e por isso ele tem essa modificação. O que significa que quem comprou com a taxa antiga vai sofrer a marcação a mercado, tendo justamente uma desvalorização virtual desse investimento que foi feito. Então, se a pessoa tentar liquidar esse título antes do vencimento, vai perder dinheiro, mas se for até o vencimento, as taxas contratadas continuam as mesmas. Ou seja, a regra do jogo não mudou, mas quem investe na renda fixa precisa entender também essas nuances. Ou até mesmo se você comprou um pré-fixado, e esse pré-fixado tinha uma taxa anual de 10%, e agora o pré-fixado subiu para 12%. Então o que está acontecendo? Você está perdendo dinheiro. Se tentar vender antes do prazo, esses 2% vão impactar na taxa que você está vendendo. Portanto, se o investidor por algum motivo precisar vender antecipado, o seu título do Tesouro Direto, que sempre garante a recompra a qualquer momento, e é por isso que ele tem a liquidez diária, ele poderá assumir o prejuízo de marcação ao mercado no preço, já que o ciclo altista da taxa Selic está deixando os preços e as taxas da renda fixas muito voláteis. Quanto ao investimento em renda variável no curto prazo, por exemplo, a matéria ainda traz os efeitos positivos ou negativos, como é o caso da marcação a mercado do Tesouro Direto, são mais intensos quanto maior for o prazo de vencimento do título de renda fixa. Então, no caso desse Tesouro Renda Mais 2065, viu realmente o preço derreter nos últimos 2 pregões. O prejuízo da marcação a mercado chegou a 6%, isso considerando o dia 18 de setembro de 2024. Mas tem outros, como por exemplo o pré-fixado 2027 teve queda de 1%, o de 2031 queda de 2,31%, ou seja, maior prazo, maior impacto no valor do título atualmente, justamente trazendo o valor futuro a presente. O IPCA mais 2029 caiu 1,1%, o IPCA mais 2035 caiu 1,4% e o 2045 2,4%. Mas falando da parte boa dessa matéria também, ou seja, para quem ainda não tem, nenhum desses títulos públicos tem a possibilidade de contratá-los, pelo menos com o fechamento do dia 18, a taxas bem atraentes, como por exemplo 2027 nesse pré-fixado com 12,22% ao ano, 2031 com 12,42% e o 2035 com juros semestrais. Muita atenção nisso aqui, muito cuidado também se você não entende de renda fixa. Este aqui trazendo uma rentabilidade de 12,31%. Se vocês têm mais interesse em saber de renda fixa aqui no canal, deixe nos comentários abaixo, porque o nosso canal, o Ativo Virtual, é para falar sobre investimentos, empreendedorismo e muito mais. E não necessariamente apenas sobre, e não apenas de empresas listadas na Bolsa de Valores. Mas eu preciso saber de vocês se é importante. E para isso, somente com quantidade de comentários. Como eu sempre explico, ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E apenas para encerrarmos esse assunto de renda fixa, também tem os títulos indexados à inflação. Notem como disparou. Já havia matérias no mercado falando amplamente que valia a pena investir uma taxa fixa de 5,99% ao ano. Imagine agora 6,65% para o IPCA mais 2029. Mas, como eu expliquei, muito cuidado, porque você precisa entender um pouco mais do que apenas a matemática de tentar calcular aqui quanto que você vai receber por ano com esse título aqui. Afinal, se você errar nessa conta, você pode acabar perdendo dinheiro. E agora vamos falar da Vale, que está antecipando a posse do novo presidente, ou seja, o senhor Gustavo Pimenta, para o dia 1º de outubro. E essa é uma notícia de altíssimo impacto com efeito de calendário, ou seja, dia 1º de outubro já vamos ter um mercado ansioso por ouvir o que o Gustavo Pimenta tem a dizer. Sendo que o senhor Eduardo Bartolomeu está deixando o comando depois de 5 anos de presidência na Vale, tendo iniciado no ano de 2019. Mas o Gustavo Pimenta é o diretor financeiro e de relações com os investidores da companhia, sendo que a posse dele estava prevista para o dia 1º de janeiro de 2025. No entanto, agora antecipada, inclusive trazendo oportunidade para que ele possa atuar de maneira diferenciada no acordo de reparação de danos de Mariana, ou seja, aquele acordo que eu tenho trazido várias vezes aqui no canal, dizendo que é importantíssimo para destravar valor para a companhia. Além disso, a Vale indicou 2 novos conselheiros que haviam renunciado em março e julho deste ano, com bons currículos que vão agregar à empresa, mas esses vão ocupar cargos de membros independentes dentro da companhia. Lembrando que o Luciano Penido, que foi uma das vagas que ficaram abertas neste ano de 2024, mais precisamente no mês de março, ele saiu do Conselho de Administração da Vale, alegando que a escolha do próximo presidente da companhia era conduzida, entre aspas, de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política, fecha aspas. O Luciano Penido já veio ao mercado esclarecer a respeito desta alegação que ele fez aqui, colocando
colocando panos quentes, mas o mercado não parece ter engolido muito bem as justificativas dele não. Afinal, a mídia constantemente continua trazendo essa informação para o mercado. Atualmente, as ações da Vale, com Vale 3, nessa cotação de R$ 57,35, estão desvalorizando 9,19% nos últimos 12 meses. Um PL muito descontado de apenas 5,34 para uma empresa privada, com a capacidade de geração de lucros que ela tem, bem perto, inclusive, do que vimos para o Banco do Brasil. E o PVP mostra que a empresa está 27% acima do valor patrimonial dela, com um dividend yield de 12,49%. E agora vamos falar da B3, com B3SA3, que vai pagar mais dividendos por conta da renda fixa. Como assim? Mas primeiro, vamos ver aqui no site do Ativo Virtual, no menu Ferramentas, Radar de Dividendos, porque a empresa anunciou um pagamento em forma de JCP e vai ter data com nesta terça-feira, dia 24. A data do pagamento vai acontecer no dia 7 de outubro, que vai cair numa segunda-feira, onde a B3, nossa bolsa de valores, vai pagar 6 centavos por ação ordinária B3SA3, gerando uma rentabilidade bruta de 0,55%. Atualmente, a B3 com B3SA3, lembrando que ela está no novo mercado que garante a ela os mais altos padrões de governança corporativa e, obviamente, apenas as ações ordinárias com 100% de tag along. Nessa cotação dos R$ 11,60, as ações estão desvalorizando 3,76% nos últimos 12 meses. PL elevado de 15,38, acima do benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. O PVP mostra que a companhia está caríssima, 237% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield muito baixo, de apenas 2,64%. A vantagem da B3 é que ela continua sendo a empresa de referência. E o que a matéria está trazendo é que o interesse dos investidores pela renda fixa no ano de 2024 é que vai fazer com que a receita da B3 aumente. E com isso, a companhia deve continuar distribuindo mais dividendos aos seus acionistas, conforme a sondagem da Genial Investimentos, que foi feita na última sexta-feira, dia 20. A corretora, inclusive, trouxe o novo preço-alvo de R$ 15,80 para o final do ano de 2025, ou seja, um potencial ganho de 30% do valor investido pelos acionistas. Lembrando que isso aqui é preço-alvo e, como é renda variável, como eu sempre explico, não existe garantia de rentabilidade positiva. Cada investidor precisa ser o seu próprio administrador dos seus riscos para saber onde está investindo o seu dinheiro. É por isso que eu sempre convido a nossa comunidade a estudar as empresas antes de investir. Sendo que aqui no Ativo Virtual tem diversos quadros para te ajudar a fazer isso. Fique preparado que eu faço raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções de preço-teto, dividendo preditivo e muito mais. Além, é claro, do giro rápido do mercado, que é este quadro que você está assistindo, com diversas empresas, notícias e fatos relevantes que vão te ajudar a selecionar as melhores empresas para investir. E no caso, os analistas estão estimando o lucro da B3 no patamar de 4,82 bilhões de reais no ano de 2024, que vai trazer um lucro por ação de 88 centavos, que inclusive é acima do consenso de mercado de 4,66 bilhões, e para o ano de 2025, 5,48 bilhões de reais, o que vai trazer um lucro por ação de R$ 1, contra o consenso de mercado de 5,18 bilhões. No relatório deles, eles estão trazendo, abre aspas, nosso preço justo de R$ 15,80 é baseado no modelo de fluxo de caixa livre para o acionista, assumindo um crescimento de 7% na perpetuidade e uma taxa de desconto de 16,6%. O PL esperado para o ano de 2024 é de 12,8 vezes e para o ano de 2025 de 12,1 vezes. Ou seja, estão enxergando que a empresa vai ficar mais barata ao longo do tempo, mostrando um desconto de 39,5% em relação a outras bolsas de valores internacionais. Agora vamos falar dessa elétrica, que na verdade já havia revelado que estamos falando da Celesc, e ela vai pagar R$ 1,28 por ação ordinária. Na verdade, ela trouxe essa deliberação, que é um sumário de decisões da reunião do Conselho de Administração que aconteceu no dia 19 de nove de 2024, onde aqui tem diversas aprovações e deliberações pelo Conselho. Entre elas, esse novo anúncio de pagamento de JCP foi feito justamente no dia 19 de setembro, quinta-feira. Como eu sempre explico, a ferramenta do Ativo Virtual fica monitorando por novos documentos publicados na CVM e traz para cá em primeira mão para os membros do canal. Notem que aqui no Investidor 10 mesmo, ainda não tem essa publicação desse pagamento de JCP, embora, entendo eu, que nos próximos dias eles vão atualizar aqui. Então, pelo menos na data de gravação desse vídeo, temos que a empresa anunciou no dia 19 pagamento em forma de JCP, com data com no dia 25 de setembro, quarta-feira dessa
semana e a data do pagamento vai acontecer até o final do ano de 2025, porque a empresa ainda vai deliberar pela data do pagamento em uma assembleia de acionistas. O valor de R$ 1,16 por ação ordinária, até um pouco mais, que são as ações CLSC3, gerando uma rentabilidade bruta de 1,75%. Já para as ações preferenciais CLSC4, o pagamento é de R$ 1,28 por ação, porque a empresa paga 10% a mais para as ações preferenciais em relação às ações ordinárias. O pagamento aqui gera uma rentabilidade de 1,76%. Atualmente, as ações preferenciais da companhia CLSC4 estão aqui cotadas a R$ 84,40, valorizando muitíssimo, 31,40% nos últimos 12 meses. O PL é incrivelmente descontado de apenas 5,14% e o PVP não deixa dúvida não. A empresa está 3% abaixo do seu valor patrimonial, mas o dividend yield dos últimos 12 meses não foi bom, de apenas 2,22%. Claro que teve toda essa valorização, mas realmente o dividend yield poderia ser melhor. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.